Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa de hoje, o Gente da Gente. E qual a finalidade do programa? Sempre trazer um trechinho da Bíblia Sagrada. A gente vê lá o capítulo que Deus inclina o coração. E hoje eu vou falar sobre Gênesis, capítulo de número 13, e vou falar de um personagem que até então, você não sabe, mas porque essa parte não é para mim, é para o meu amigo Anderson, e logo, logo você vai saber quem é o nosso personagem de hoje. Acompanhe comigo. Eu sou de uma família patriarcal. Meu tio, famoso, conhecido como pai da fé, Abraão. Certa vez meu tio decidiu sair do meio da família e eu não podia perder a oportunidade. Eu sabia que a bênção estava com ele, então eu fui junto. Levei minha família, meu gado, meus servos, estava tudo junto, estava tudo bem. Até o momento em que eu percebi que as coisas estavam tendo atrito. Meu tio também, então ele me chamou e falou: olha, você vai ter que ir para um lado e eu vou para outro. E ele me deu a oportunidade de eu escolher que lado eu queria ir. Quando eu vi as campinas de Sodoma, eu achei aquele o melhor lugar para eu morar com os meus bens. Ali tinham alguns guerreiros, pessoas até mais, mas eu não podia abrir mão daquela conquista, aquele lugar favorável para mim e para as minhas criações. Depois eu tive que aprender a lição da pior maneira possível. Perdi tudo. Até minha mulher virou estátua de sal. E eu perdi praticamente tudo que tinha. Prazer. Eu sou Ló. Bom, agora não é mais segredo para você, não é mesmo? O nosso personagem de hoje é o Ló. Quem é o Ló? Filho de Arã. E a Bíblia relata que ele era sobrinho desse homem chamado Abraão. Aquele conhecido aí como pai de multidões, Mas o que aconteceu entre eles? O que houve, pastora? A Bíblia diz que houve uma contenda entre os pastores, Aqui relata entre os pastores do gado de Abraão e também do gado de Ló. Então vamos acompanhando comigo esse princípio aqui. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 13, já estou com a minha Bíblia aberta aqui, versículo 7, e vai dizer: e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Ou seja, havia ali uma intervenção inimiga, A Bíblia relata que começou a haver essa contenda e eles, crescendo demais, tiveram que se apartar um do outro, tiveram que se separar. E a Bíblia diz que então o Abraão ele sugere a Ló: Ló, você vai fazer a sua escolha. Você vai fazer a sua escolha, Você que vai decidir. Se você decidir ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita. E a gente vai, levando adiante. A amizade continua, é desse jeito. Mas, pastora, o que houve entre eles? Uma briga. Uma confusãozinha entre eles. A Bíblia relata no verso 8, e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda, olha só, entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Queridos, não é dizer que não é porque é irmão não vai haver uma contenda, não vai haver uma briga. Sempre acontece, de haver uma confusão, alguma coisa desse tipo. Mas nós, que somos de Jesus, devemos apaziguar todas as coisas, não é verdade? E a Bíblia relata que Abraão foi apaziguador. Por que apaziguador? Porque ele logo fala, olha, que não haja, Isso é muito bonito, não haja. Então ele não queria que houvesse. É como aquele ditado: olha, para a gente não perder a nossa amizade, vamos, cada um vai para um lado, faz aí as suas escolhas, mas a amizade continua, a vida que segue, a gente vai levando a coisa adiante. E o que aconteceu? Versículo de número 9. Não está toda a terra diante de ti? Abraão falava para Ló. Pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei eu para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu. Olha, preste atenção, porque agora é que tudo vai começar mesmo, E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra.
E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Olha que coisa interessante. Ele então faz a escolha dele. O Abrão deixa ele bem à vontade para escolher. Abrão é espiritual. Deus ele estava ali ao lado de Abraão e Ló já tinha no coração dele, né, uma maldade ali. Ló já estava adaptado, parece que a Sodoma, né, a crueldade, a perversidade, né, a coisa maligna já estava dentro dele porque ele escolhe exatamente com os olhos. Ele não segue ali o direcionamento de Deus. Não, deixa eu orar e saber o que Deus realmente tem para a minha vida. Não é verdade? Mas não, a Bíblia fala que ele acaba escolhendo com os olhos. Por quê? Porque ele diz que a Campina do Jordão era bem regada. Então ele vê tudo aquilo e olha para tudo aquilo e ele fala, partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Só que a escolha dele foi uma escolha completamente, né, ruim. Uma escolha que depois comprometeu não só a ele, mas toda a família. Também a esposa de Ló. A Bíblia relata que ela tinha um coração preso naquela cidade e ao olhar para trás ela se torna ali uma estátua de sal. Ou seja, a coisa começou a desandar para Ló. Escolhas erradas é o que acontece. Quando a pessoa ela decide e escolhe de forma exata, digna, decente, boa, moral, ela vai ter um resultado positivo. Mas quando ela faz uma escolha negativa, o resultado dela também não vai ser dos melhores. Ou seja, ele então, no versículo 12, a Bíblia diz que habitou Abrão na terra de Canaã. Mana o leite, o mel, e habitou Ló na cidade das Campinas e armou as tendas até Sodoma. Como é que essa cidade é? É uma cidade corrupta, cruel, maligna. E ali ele arma a tenda dele. Ou seja, se ele já sabia que a cidade era dessa maneira, por que ele então arma a tenda dele naquele local, naquele lugar, naquele ambiente? É mais ou menos assim. A pessoa sabe que aquilo ali vai dar errado para ela e ela acaba mergulhando no pecado. Exemplo disso é a jovem que pega carona e entra no carro e aceita a carona de um homem casado. Aí ela vai um, vai dois, vai três, aí vai uma semana e continua indo e vai e assim vai. No final, sabe o que acontece? O pecado de adultério. E aquele homem que era casado acaba se prostituindo e adulterando, né, com uma outra mulher. Acaba entrando ali num relacionamento, numa relação com aquela pessoa, uma terceira pessoa, chamada amante, não é? Ou seja, escolhas erradas. Você sabendo o que deve fazer e não faz, você peca. Você acaba pecando, né, com pecados de omissão. Às vezes você entende, às vezes você dá de desentendido, mas você sabe exatamente aquilo que vai te fazer o bem ou o mal. O Ló sabia. Ele tinha essa visão, ele tinha esse conhecimento, esse entendimento. A Bíblia diz aqui, verso 13, ora, eram maus os homens de Sodoma. Você está vendo aí? Ele sabia disso. E grandes pecadores contra o Senhor. Então, quando ele chega a armar a tenda dele naquele local, ele sabia que ali, né, o resultado não seria positivo. Seria muito negativo, não só para Ló, mas para toda a sua família. Bom, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Ló, mas eu quero chamar agora o intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa, Gente da Gente. E como sempre, né, estamos aí trazendo um personagem da Bíblia Sagrada e o nome dele é Ló. Hoje estamos falando sobre o Ló, o sobrinho de Abraão. O filho aí, né, de Arã, cujo pai era Arã. A Bíblia relata que eles tiveram uma contenda, Abraão e Ló contenderam. E estavam crescendo muito, prosperando muito, até que se separaram. Resolveram se separar, foi cada um para um lado. A Bíblia diz que Ló, ele optou por Sodoma, mesmo conhecendo, né, o lugar como era perverso. Ali havia homens cruéis, pecadores, malignos, mas ele faz essa escolha. E eu estou falando um pouquinho sobre as escolhas erradas. Nós temos uma opção de escolha hoje. Como ser humano, você tem a opção de escolher.
O Senhor até relata, bênção ou maldição, mas Ele vai dar sempre dicas. É bom você contar com a presença de Deus. Como assim, pastora? Coloque a tua vida no altar de Deus e comece a perguntar para Deus, Senhor, assim também, às vezes você se sente meio que duvidando de alguma coisa e Deus não é Deus de confusão, fica confuso, fica aflito, fica perturbado, oprimido, atônito por relação a alguma questão ou alguma coisa que você tem enfrentado, vivido na sua vida, mas todas as pessoas que elas são tementes a Deus, elas vão tomar por decisões e vão optar por fazer escolhas boas, escolhas corretas, com exatidão. Assim foi Abraão, ele deixou ali o Ló, praticamente à vontade. Ló, pode escolher. A Bíblia diz que ele então escolhe a campina do Jordão e ele escolhe com os olhos. Tem muitas pessoas que ela está escolhendo com os seus olhos. E quando as suas escolhas não têm o direcionamento do Senhor, mas você vê tudo por vista, tudo ali pela sua ótica e não orando a Deus, colocando diante de Deus, você vai quebrar a cara lá na frente. Não foi diferente com Ló. A própria esposa virou uma estátua de sal, ficou ali presa às coisas do passado, aos que eles haviam conquistado lá naquela terra. Ou seja, a Bíblia diz aqui no verso 12, Gênesis 13, 12, habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e armou a sua tenda até Sodoma. Ló então foi para Sodoma. Isso aqui sabe o que me chama a atenção? Porque era a natureza dele. Se a escolha dele foi aquela, a natureza de Ló estava muito conectada, atrelada, muito ligada ao que ele fazia, ao que ele tinha no coração, ao que ele vivia. Da forma como ele vivia. É a mesma coisa, se a pessoa está adaptada à bebedice, a bebedeiras, o que ela vai fazer? Ela não vai ficar à vontade ao lado de pessoas que gostam de um refrigerante ou talvez de uma água mineral, com gás, sem gás. Mas o que ela vai? Isso aqui para mim tá sem graça, eu vou ali na frente, vou tomar um negocinho, Mas por quê? Porque já está adaptada, aquele ambiente vai ser um ambiente muito sem graça para essa pessoa. Ou seja, é diferente, porque há uma diferença, entre os que servem a Deus e os que não servem. Há uma diferença muito grande, mas quando você procura a fazer, a escolher, a optar por coisas que vai te trazer ali um benefício próprio, glória a Deus. Mas quando é o caso de Ló, como por exemplo, ele faz uma escolha completamente contrária, mais adaptada à natureza dele. É sobre isso que eu estou falando. Adaptada à natureza dele. Olha o que vai dizer. 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e ele sabia. Então, por que ele vai, se reúne com esses homens? A Bíblia chega a dizer, grandes pecadores contra o Senhor. Mas ele armou a tenda dele ali em Sodoma. Já Abraão, contrário, E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Você vê que até a intimidade de Abraão com o próprio Deus, tudo se deu início novamente, o Senhor volta a falar com Abraão depois que ele se aparta de Ló. Tem coisas que Deus só vai falar com você depois que você se apartar do pecado. Então Ló, praticamente Ló, estava querendo ali, vamos dizer, trazendo para os dias atuais, servindo ali como um muro, como uma barreira, um impedimento. E a Bíblia diz que o Senhor volta a falar com Abraão, ele volta a ter intimidade com Abraão, mostrar todas as coisas para Abraão, depois que Ló se aparta de Abraão. Ou seja, quando você passa a se afastar, a se apartar, a se distanciar de Ló, daquilo que está atrelado à natureza daquele homem. O que era a natureza daquele homem? Crueldade, malignidade, perversidade, muitas coisas ruins, porque o pecado envolvia tudo aquilo que esse homem estava fazendo e optou por fazer. Então o Senhor diz, 14, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora, Abrão, os teus olhos, e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do porte e do sul. Perdão, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Ló, ele não foi abençoado. Abraão foi muito abençoado. Querido, quando você faz escolhas positivas, resultados são positivos. Quando você faz escolhas negativas, os resultados também serão resultados
negativos. Bom, nós vamos continuar, mas eu gostaria de chamar agora como é que seria o Ló nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo agora. Lembro do dia que saí do interior, vim aqui para a capital. O caminho foi longo, eu estava junto com meu tio. Meu tio é aqueles camaradas que tem a família bem estruturada e tal, e eu gostava, achava isso o máximo, então quis vir com ele. Não ia perder a oportunidade, né, de vir para a capital com meu tio, porque tudo que acontecesse, eu sabia que ele poderia me ajudar. E eu vim com a minha família, meus filhos, a garotada toda. As crianças brincavam juntas, era mal barato, mas eles começaram a crescer. E aí, eles estavam brigando mais do que brincando. Aí meu tio não gostou muito não. Ele me chamou no canto, falou assim, pô, ó, vamos fazer o seguinte, pra gente continuar sendo família, vamos fazer assim, você pega a sua família, pega seus filhos, pega a sua casa, e aí você vai pra onde você achar melhor. Quando você decidir, se você decidir ficar aqui no centro, eu vou lá pra Baixada. Se você preferir a Baixada, eu vou pra Zona Norte. Eu falei assim, tá bom. Olhei e falei assim, rapaz, aqui ó, Zona Sul, só praia, bonito lugar, eu vou pra cá. Meu tio pegou e foi pra Zona Norte. Aí, passou um tempo, o lugar bom que eu achei que era top, era um lugar cruel. E aí, eu fui retirado de lá. Embora era muito bonito, mas não tinha vida de Deus. Eu fui retirado de lá. E aí quando eu saí, a minha esposa acabou escolhendo ficar lá. Eu perdi muito. Prazer. Eu sou Ló nos dias de hoje. É, meu querido, seria desse jeito aí, né? E você tá tirando suas conclusões, eu tenho absoluta certeza, porque o Gente da Gente, ele traz ali trechinhos, então, direcionado pelo Espírito Santo, ele fala o meu coração e eu trago ali um capítulo, trago ali alguns versículos para a gente fazer aqui comentários. E hoje falando sobre, né, o Ló, a gente acaba tirando como conclusão, né, e oportunidade de vida que as escolhas erradas em que estamos fazendo, né, ou já fizemos, nos trouxe ali prejuízos, né, claro, nos trouxe ali consequências, como também consequências para a vida de Ló. Então vamos ficar com o exemplo de Abraão, ok? O exemplo de Abraão, um homem que soube fazer uma escolha, né, diferenciada, muito diferenciada do seu sobrinho, tá? E assim eu tenho absoluta certeza que Deus há de honrar a você. Então uma palavra-chave, uma palavra efeito para você. Ore a Deus antes de fazer as suas escolhas, porque sendo assim, nunca, jamais tropeçarás. O Senhor será contigo e vai conduzir você de forma muito linda. E certamente você vai provar do melhor de Deus para a tua vida. Escolhas erradas, resultados errados. Escolhas corretas, resultados abençoadores para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau.